Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Venho nesse vídeo agora trazer um pouco para vocês sobre o segundo vídeo sobre o período medieval. Um período que pesquiso, um período que me alegra muito, que me agrada muito saber um pouco sobre esse período, muito interessante. Não recordo-me ao certo se falei com vocês sobre essas questões, né? Mas aí vai uma coisa muito interessante. Se Deus quiser, eu vou estar trazendo um vídeo nesse canal sobre Vinland Saga, o anime. E temos muitas influências da Idade Média nas produções hoje. Quem nunca ouviu falar sobre o Rei Arthur, sobre o filme da Disney, sobre as múltiplas e diversas interpretações sobre Távola Redonda, Lancelot, sobre a Excalibur, sobre essa espada sagrada, sobre o mago Merlin, sobre essa noção de magos, bruxas, ah, sobre esse imaginário, essa mentalidade, as cruzadas, as guerras. Então a Idade Média ela está muito inserida no contexto de hoje em dia. Serve de inspirações para Senhor dos Anéis, a série que vai estrear logo logo, que eu estou esperando muito e eu acho muito legal. Também séries como Guerra dos Tronos, Game of Thrones, e a nova série que está estreando agora sobre Game of Thrones também. E praticamente um material que o pessoal gosta, porque tem muita ação, tem uma ideia muito interessante, tem questões muito centrais ali, e a forma como eles contam a Idade Média sempre tem sido, principalmente na época de hoje, e também no final do século passado, alvo de muitos estudos e pesquisas. E não só estudos e pesquisas, mas também está no cinema, e o que leva muitos de nós a pesquisar. Especificamente eu vim a pesquisar a Idade Média por causa dos discursos teológicos, por causa da história da igreja, por causa de que a teologia no período medieval é fundamental para a sociedade. Então, pensando sobre isso, vou trazer para vocês um pouco sobre essa questão, continuando sobre a Idade Média, alguns dos seus acontecimentos agora e a sua hierarquia. E, posteriormente, vai estar falando sobre as imagens medievais e também um pouco sobre a questão da mentalidade enquanto as imagens, enquanto a teologia. Não só mentalidade, mas o imaginário, as representações, e estarei falando um pouco para vocês. Uh, e então, os medievos têm coisas muito interessantes a falar a nós, porque eles sobreviveram a pestes, a epidemias de cólera, epidemias de doenças das mais diversas, doenças que dizimaram boa parte da população. E interessante é que a medicina não estava muito bem desenvolvida. Então, crendices e superstições eram muito em voga. Por quê? Porque da antiguidade para o medievo houve rupturas e continuações. E uma dessas continuações foi a mentalidade cultural do povo, que ainda era muito ligada à cultura popular e ao paganismo. Já que muitas das pessoas não eram iletradas e já que muitas das pessoas não tinham nenhum acesso à instrução cristã e até muitas vezes preferiam as suas religiões ligadas ao paganismo, essa cultura popular foi sendo continuada. Não só continuada, pessoal, mas ela foi se mudando, se mesclando com o cristianismo e também abrindo espaço para muitas das superstições. Como sabemos, uma mente que não consegue entender o mundo ao seu redor, ela, como aconteceu com os gregos, como acontece com a mitologia, ela tenta trazer explicações míticas para o mundo ao seu redor. E muitas dessas questões tinham sido explicadas nas superstições. Também é uma época em algo que é pouco conhecido e que trouxe diversas mudanças para a Idade Média, que é fundamental, que foi o grande crescimento demográfico no período medieval. Depois do ano 1000, com a questão dos adventos das cruzadas também. E as cruzadas, o que seriam as cruzadas? As cruzadas seriam destacamentos cristãos movidos por orientações espirituais, teológicas, religiosas e materiais. As orientações materiais em relação à conquista da Terra Santa e também a questão de conseguir mais recursos financeiros, conseguir mais terras produtivas,
E reconquistar aí que entra as questões religiosas. Reconquistar Jerusalém, a cidade do Senhor, a cidade onde Jesus Cristo esteve, reconquistar essa simbologia muito grande para o Antigo Testamento, não só o Antigo Testamento, mas fundamental para judeus e os cristãos, retomar essa cidade, retomar a cidade em que Jesus esteve, retomar os lugares, a Via Crucis, onde Jesus foi crucificado, onde seu sepulcro estava, retomar esses locais. E também tem as motivações das pessoas que iriam para as cruzadas. Que motivações eram essas? Eram motivações como e veja bem, já estava começando os sistemas do domínio da Igreja Católica Medieval. E veja bem, o período medieval é o período da formação da Igreja Católica como conhecemos hoje. E as suas mudanças que houve no Concílio de Trento é um período de formação das suas doutrinas fundamentais e da sua autoridade. E ela era a instituição mais poderosa naquela época. Então, a Igreja, ela dava motivações principalmente em relação às pessoas que estavam presas, às pessoas que haviam cometido crimes. E aí que entra a importância das questões da purgação, do purgatório, do perdão de pecados, das indulgências. Por quê? Porque quem estivesse indo para as cruzadas, e se essa cruzada lograsse sucesso, eles iam receber benefícios espirituais e benefícios financeiros. Iriam receber terras, iriam receber perdão de dívidas, iriam receber perdão de pecados. Veja bem, a partir do século VII, a salvação da alma é fundamental. É de fundamental importância para o indivíduo na Idade Média. Muito por quê? Porque o cristianismo era a religião dominante e porque também as pessoas morriam muito rápido e muito cedo. E quando você vê a morte de perto, como a gente viu, infelizmente, durante a Covid-19, questões essenciais como o que vale a vida, para onde vou, o que irei fazer, são fundamentais. E a principal explicação daquela época era justamente a salvação da alma. Período também de peste negra, porque com esse crescimento demográfico, porque tanto as guerras diminuíram a sua ocorrência, a sua continuação. As guerras diminuíram a continuação. Os povos, devido à rota da seda, devido às rotas de comércio, recebendo novas tecnologias. E também a questão desse crescimento e as melhorias no campo, as melhorias na alimentação. Então o povo vai começar a pensar que seria uma boa, ótima ideia ter mais filhos, seria uma ótima ideia até para cuidar mais do campo. O grande número de pessoas que nasciam também era uma forma de ajudar a cuidar das posses do campo. E também em relação ao feudalismo, que irei tratar também no canal. E essa aproximação, esse desmatamento de lugares, de florestas para fazer colheitas, foi também fundamental para que as pessoas se aproximassem. E a peste negra, que veio lá da China, veio lá do Oriente, mais especificamente, não só da China, mas também muito proliferada lá, e chegou-se à Europa. E quando se chega à Europa, que é conhecido hoje, que é um micro-organismo que entra no protozoário, que esse protozoário entra na pulga e que a pulga entra no rato, e o rato e a pulga são transmissores bem poderosos aí da peste bubônica que foi conhecida. Também é importante saber que essa peste ela é conhecida como bubônica por crescer bulbos, por crescer pústulas de sangue, ser uma morte graficamente horrível para a pessoa contaminada, e uma peste que é quase sem cura. Poucas pessoas saíram vivas dessa infecção de peste bubônica. É contado que 1/3 da população mundial da época, a população europeia também, esteve morrendo de peste bubônica. E é uma situação muito terrível. Então, pessoal, esse período de superstições muitas vezes é tratado como um período de trevas. Muitas vezes as pessoas dizem que a Idade Média seria a Idade das Trevas. Alguns religiosos também, em relação a dizer que as escrituras estavam retidas, não havia acesso à Bíblia, por isso Idade das Trevas. Mas veja bem, era uma época muito influenciada pela Bíblia, muito influenciada pela Bíblia Sagrada em todos os âmbitos da realidade. E na Idade Média, construções belíssimas e muito importantes. Veja bem que nós poderíamos falar sobre o século XXI, sobre o século XX e sobre o século XXI já numa época de trevas, por causa do Covid-19, por causa das 2 guerras mundiais. Algo que nunca aconteceu na Idade Média. E
devemos, então, tirar uma lição disso. Devemos pensar que todo período tem trevas e luz, só que alguns têm mais trevas e outros têm mais luz. Poderíamos falar da idade do iluminismo de forma contraditória como a idade das trevas, porque eles lançaram trevas sobre a Idade Média a fim de dizer que a época deles era melhor. Mas, veja bem, é uma ideia equivocada para falar de qualquer tempo entre trevas, que um tempo foi só trevas, porque já tem interesses políticos, interesses ideológicos nessas ideias. Mas o que vemos falar depois desses eventos, também em relação ao começo das Inquisições, a caça às bruxas, que vai se desenrolar principalmente no período uh, da Idade Moderna. Se vocês quiserem, eu também comento um pouco sobre as bruxas de Salem no canal. O que é muito interessante, que eu acho uma situação muito curiosa sobre o que aconteceu ali. E então, a Idade Média, ela traz contribuições fundamentais para a população mundial. Por quê? Porque as universidades, aonde surgem as universidades? Pelo seguinte conceito, já que, da seguinte palavra, já que universidade vem da palavra universal, então eles tinham a concepção do seguinte: os teólogos medievais têm a ideia de que Deus une todas as coisas e então vamos buscar um conhecimento universal. Então eles trouxeram as universidades que são fruto dos próprios mosteiros. Os mosteiros se tornam universidades, a primeira em Bolonha, e essas universidades, a propagação maior do ensino, as belíssimas igrejas construídas na Idade Média, que não se tem igual nem hoje em dia. Além disso, os direitos da mulher. A mulher, no período antigo, tinha bem menos direitos do que na Idade Média. É claro que, comparando a hoje, a Idade Média não tinha os direitos de hoje. Mas agora, a mulher, por exemplo, os textos de Tomás de Aquino, ela poderia se negar a casar-se com alguém. Ela poderia rejeitar o pedido de casamento, e começa-se uma ideia muito grande das mulheres. Por quê? Porque é na Idade Média, onde o culto mariano, o culto a Maria, ela vai trazer um status diferente à mulher. Agora a mulher não seria só estar na periferia ou estar numa situação de desonra, mas a questão dos teólogos católicos trazerem essa honra à mulher, a honra à questão da Maria, que muitos historiadores até falam que seria quase uma quarta pessoa da Trindade ali no período medieval. As honras a Maria, as honras a Maria Madalena também. Então, todo esse imaginário em relação à mulher vai trazendo tudo isto, mesmo que tenha sido muito contraditório todas essas circunstâncias. Como eu já falei, a questão das formulações das doutrinas cristãs, e esse contexto nos faz perceber, chegar à seguinte questão, como defende o grande historiador brasileiro, Hilário Franco Júnior, o grande medievalista vivo hoje. Ele diz que é na Idade Média onde há o nascimento da cultura ocidental. Se temos algo que podemos chamar de cultura ocidental, se temos uma estrutura que pode perpetuar e continuar a formação da sociedade atual, que pode dar subsídio a continuarmos vivos, continuar produzindo e fazendo tudo aquilo que vemos, cremos e fazemos e vivemos na Idade Média, que foi a fundação, segundo Hilário Franco Júnior. Inclusive é um livro muito recomendado por mim. E em relação à hierarquia, já que falamos um pouco sobre isso, temos aí a sociedade tripartite, que Jorge Dubé ele nos diz, são os belatores, os laboratores e os oratores, tá bom? São os trabalhadores, são os guerreiros e os que oram, tá certo? Isso tem várias divisões, tá certo? Tem as questões da nobreza, tem as questões do clero, que estão lá no topo, principalmente essa briga entre rei e papa, e também as questões do povo, do camponês, do povo comum, dos plebeus, da prole, do proletariado, a galera que tem pouco dinheiro, que tem pouca ascensão social. Inclusive, não havia muita facilidade de ascensão social para você ir de uma classe para outra, porque justamente é muito uma sociedade que era muito voltada por seguinte questão: se você nasceu de uma forma, você vai morrer de uma forma. No entanto, essas questões vão mudando e vão se mutando, e já é assunto aí pra gente falar nos próximos vídeos, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Se você gostou do material, que você possa curtir, Deus abençoe, tá certo? E até o próximo.